Obrigado, Jesus, por tu me amar. Capítulo 4 do Evangelho de São Lucas, no verso 31 ao verso 36. Vamos dizer, libertos pelo Espírito de Deus. Vamos dizer, libertos pelo Espírito de Deus. Vamos dizer, libertos pelo Espírito de Deus. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e ensinava nos sábados. E admiravam-se de sua doutrina, porque a sua palavra era com autoridade. Estava na sinagoga um homem que tinha um espírito de um demônio imundo, e este exclamou em alta voz, dizendo: aqui temos nós contigo, Jesus Nazareno, vieste a destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. Jesus o repreendeu e disse: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu sem lhe fazer mal. E veio o espanto sobre todos, e falavam uns e outros, dizendo: que palavra é esta, que até os espíritos imundos manda com autoridade e poder, e eles saem? Pai, difícil é ministrar a tua palavra, difícil é lutar com os espíritos que vêm sobre nós e manter uma constância, dizendo: esse eu não quero, isso não vem de Deus, isso não vem de Deus. Mas eu venho a ti no nome de Jesus dizer que nós fomos libertos pela tua palavra. Somos libertos pela sua palavra, e a sua palavra está nos nossos lábios, e falamos daquilo que a palavra trouxe para a gente em liberdade. Eu tenho aqui esse sermão, usa-me de acordo com o teu querer, no nome de Jesus. Nós temos a certeza de que Jesus, ele veio para desfazer as obras de Satanás. João 3,8 diz isso: quem pratica pecado é do diabo, porque o diabo vive pecando desde o princípio. Para isso o Filho de Deus se manifestou, para desfazer as obras do diabo. As obras do diabo vêm na nossa vida de uma maneira sorrateira. Está lá na carta aos Coríntios, no capítulo, não sei se a irmã Luciáurea leu o capítulo 5 ou o capítulo 10, mas que o diabo ele vem em forma de anjo de luz. 2 Coríntios 10, né? Ou 5, não sei assim. Ele vem em forma de anjo de luz e ele engana até os escolhidos. E quando o diabo vem nesse formato, quando ele engana os escolhidos, ele se incorpora nos escolhidos, porque se Jesus não está na gente através do Espírito Santo, ora, varrendo o dono da casa a casa fica ali limpa, e aquele espírito que foi embora rodeia e ele volta com mais 7. E se ele não consegue com os 7, ele volta com mais 7, ele vai voltando, até que o intento dele, as obras dele, consiga um lugar. O diabo é inteligente, muito perspicaz. Ele sabe como se incorporar na serpente, que era algo comum no dia a dia de Eva. E é interessante que nós estamos sendo impactados pelo maligno todos os dias. São os demônios que vêm como seta inflamada do maligno, e muitas das vezes essas setas pegam na gente, e quando a gente percebe, a gente está reverberando isso. Veja bem, nós estamos com um texto aqui, que Jesus, depois de ser tentado no deserto, depois dele se apresentar na sua cidade Nazaré, ele é impedido de revelar as obras do Pai.
E meus irmãos, ele é impedido pelos seus familiares. Ele é impedido por alguém que conhece ele intimamente. A mesma técnica Satanás tem usado para nós. Os seus inimigos, eles não te causam surpresas quando tenta te tirar da paz. E é interessante que esse homem imundo, porco, sujo na pele, sujo na fala, sujo no trato, ele está infestado de demônio. E ele não está em qualquer lugar não, ele está na sinagoga. E é interessante isso. Ele está na sinagoga onde a palavra é ensinada. Vamos pensar aqui nessa noite quantos anos aquele homem frequentava aquela sinagoga. É um texto, uma perícopezinha de 5 versículos, que tem uma proporção grande na nossa vida. Como o inimigo, de maneira sorrateira, nos envolve no cotidiano e a gente perde a oportunidade de receber o milagre que Jesus tem para nos dar. Mas o texto está dizendo que nós somos libertos pela palavra. Somos libertos pelo Espírito de Deus. Nós temos um mecanismo de defesa que nos ajuda a combater as setas malignas que Satanás tem lançado para tomar o melhor da gente. O conceito da palavra libertar é dar liberdade, é restituir liberdade, é libertar da prisão, é um poder de tornar-se livre, desobrigar, desonerar. Liberdade é isso, é estar fluindo algo. Eu não sei se você já se sentiu assim, embaraçado por alguns problemas na vida. E às vezes nas nossas precipitações a gente dá um nome, e quando a gente dá um nome a gente determina, e quando a gente determina a gente perde muito daquilo que aquilo significa para a gente. A gente perde a capacidade de continuar investigando, de tentar ali descobrir o que é aquilo ali que nos incomoda. Pastor João Neto disse que um dia ele acordou e perdeu todo o sentido da sua força, e ele foi para o hospital. Tinha dado um mal súbito nele, e aí ele ficou bem, saiu do CTI, mas ele disse ao médico: eu ainda não estou bem, ainda tem alguma coisa em mim que eu não sei o que é. E aí os médicos investigaram, e lá ainda estava uma patologia. Deixa eu falar um negócio para você. Eu venho aqui ensinar algo da parte de Deus para a tua vida, e eu venho rememorizar isso. Algumas coisas são do campo da vida, mas outras coisas são do campo da espiritualidade. Algumas angústias do inferno que nos cercam vêm para desfazer aquilo que o Senhor começou em nós. E a gente precisa estar ligado nisso, e a gente precisa ficar atento a isso, não fechar logo um diagnóstico, mas dar vazão a isso e dizer: isso não está legal, isso não vai cooperar com o bem de Deus na minha vida, isso não está em sintonia com a palavra, isso é estranho ao movimento aonde Deus está. Sabe, meus irmãos, a gente precisa considerar que no mundo a gente vive
influenciados pelo Espírito de Deus ou pelo espírito maligno, por um espírito que liberta e outro espírito que quer nos aprisionar nele. Sabe, queridos, o espírito das trevas domina o mundo. Como é que é isso, pastor? Como é que o espírito das trevas domina o mundo? Paulo diz que cega o entendimento para que as pessoas não compreendam a glória. Meus irmãos, todos nós estudamos, e eu me lembro daqueles problemas de trigonometria. Que coisa louca! Aquilo você só entende se você entender as fórmulas. Mas nós somos adolescentes, a gente não tem nem experiência da vida, a gente não tem um professor particular que nos deu o caminho das pedras, e a gente fica cego no desejo de aprender, e a gente não aprende, a gente não faz análise, passo a passo, a passo a passo. Eu não sei se você tem essa sacada, mas muitas das coisas que acontecem hoje na nossa vida são coisas que não foram resolvidas lá atrás. Muitas coisas que vieram para nós com clareza hoje e que a gente fica assim meio embaralhado. Quem deseja assumir a vida que tem, fica assim, o que eu faço disso agora? E é isso que Jesus está dizendo. Jesus desce a Cafarnaum e lá se ensinava no sábado. E Jesus também vai ensinar, porque a sua palavra era com autoridade. Mas se você pegar os versículos antecedentes, quando Jesus chegou lá na sinagoga de Nazaré, o Espírito se levantou lá a ponto de querer apedrejá-lo. E é interessante que ele pega a palavra, lê, ele diz: olha, hoje se cumpre aqui sobre o meu propósito de vida. Quantas vezes eu e você queremos colocar alguma coisa em prática? Lá em Marcos capítulo 1 diz que a fama de Jesus, nesse texto, chegava primeiro do que ele. Quantas vezes você sabe fazer, quer fazer, sua fama já é de quem tem autoridade na palavra para fazer, o desejo está alinhado à tua disposição para fazer, e você não consegue realizar. Vou comprar aquele pano, vou cortar assim, dá um problema na máquina, a agulha quebra, e cada vez mais aquele plano original, aquele propósito, eu sei o que eu estou falando. Você troca todo um desejo já que Deus projetou no teu coração, daquela bolsa linda, daquele vestido desenhado, os percalços que aparecem. Todo aquele coração cheio de graça, e construir algo novo e dar vida. Aliás, poesia significa isso, o poder do poeta de pegar as letras, pega o A de lá, pega o L de lá e condensa ela e sai a poesia mais bonita. Poesia significa construção. E aí você não consegue você não consegue organizar. De repente
Aí o desespero começa pela agulha que quebrou, pela linha que acabou, pela luz que faltou. E aí você começa a dar lugar a uma temporalidade que te suprime. E aí você começa a ser organizado pelo ambiente. Aí já não é mais você no ambiente, é o ambiente em você. É aquele demônio imundo na sinagoga. É um espírito maligno que vem para disfarçado em outras coisas que você não consegue pontuar e descobrir que o maligno está ali. Jesus disse que ele veio desfazer as obras do maligno. E o maligno é mentiroso desde o início. E a mentira é a pior coisa que tem, irmãos. E nós estamos vivendo numa época de mentirosos. E Jesus disse uma coisa, que no final do tempo viriam homens que enganariam a muitos. Eu queria que você parasse nessa noite e pensasse quais são os meios de enganos que têm surgido na tua vida, quais são os propósitos que deveriam estar já sendo feitos na tua vida, mas atravessou o maligno, o espírito imundo, e desfez tudo aquilo de bom que você pensava em fazer. O choro vem, é um choro que não estava programado. E Jesus está entrando na sinagoga. Em João 5,19, Jesus disse: sabemos que somos de Deus e que todo mundo está no maligno. É como se você tivesse, numa redoma. A redoma não é sua, e no meio só você. E no resto uma multidão de gente que você nem conhece. Há poder no sangue de Jesus. Isso está na tua casa, isso está no teu emprego, isso está na sinagoga, isso está na tua alma, isso está na tua mente, isso está no teu projeto de vida. E você fala: meu Deus, por que as coisas estão acontecendo? Eu quero te dizer no nome de Jesus: Jesus se manifestou para desfazer as obras do maligno na minha vida e na tua vida. A primeira carta de Pedro, capítulo 5 e verso 8 diz: sede sóbrios, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Eu não sei se você prestou atenção, o salmista no Salmo 26 diz: eu tenho andado na minha sinceridade. E lá no final ele diz: eu ando em volta do teu altar. Mas em derredor de você, Satanás está andando junto. Ele está concorrendo com a gente o tempo todo. E na gente está o Espírito de Deus. Meus irmãos, abra o teu coração nessa noite. Quem tem prazer quando você sofre? Que prazer tenho eu no sofrimento do Gabriel? Já são 4 anos que eu tenho sofrido, irmãos. Se eu pudesse mudar o meu sofrimento, eu mudaria. Eu queria combinar uma coisa com vocês aqui. O espírito é imundo. Jesus chega na sinagoga e diz: eu não tenho prazer nessa imundície que há em você. Uma vez, meu pai foi orar por uma senhora. Ela morava na 30 ali, perto da igreja. Ia sempre. Todo culto aquela mulher caía endemoniada. Todo culto. Discipulada, pronta para batizar a gente. Todo culto. E os irmãos orando por ela, ministrando a autoridade de Deus: Senhor, liberta essa vida.
liberta essa vida, liberta essa vida. É exatamente isso que a primeira carta de Pedro 5:8 diz. Satanás está buscando a quem possa tragar. E Satanás já tinha entrado no coração daquela mulher. E meu pai, um dia, ele estava muito gripado. E quando ele chega no círculo de oração, as irmãs estavam lá orando por aquela mulher endemoniada. Aquela mulher perturbando o culto todo. E quando o papai começa a orar, e ele estava fraco. Eu não sei se vocês já oraram por pessoas malignas, possessas com legião. Irmão, você ora, sai um, entra outro, sai um, entra outro, sai um, entra outra. Você vai ficando esgotado. E essas coisas Satanás sabe, ele pega você no ponto fraco. No dia que você está esgotado mentalmente, é naquele dia que você não almoçou, é naquele dia que você não se alimentou, é que ele aparece, porque ele tem prazer, tá? E ele dá prazer no corpo aonde ele se aloja. Eu queria ensinar uma outra coisa. Sempre quando Satanás se apossa, ele dá vantagem. Pode acreditar nisso. Ele vai te suprindo com gozo, com prazer, injúria, porfia, inveja, tudo é diabo. Ódio, dissensão, tudo é Satanás. Essas coisas são imundícies perante a Deus. E papai começa a orar por aquela mulher. Começa a orar. E sai um, entra outro, e sai um, entra outro, e sai um, entra outro, e sai um, entra outro. Mas tinha um que ficava. E aí o Espírito revela ao meu pai aonde ele estava, irmãos. Era o espírito amante que vinha namorar com ela durante a noite. Como é que você vai tirar um espírito desse que te dá prazer? Quando meu pai é revelado pelo Espírito, bota na mão e fala: peguei você, sai dessa vida em nome de Jesus. A mulher começa a gritar. Sai em nome de Jesus. Nunca mais aquela mulher deu trabalho na casa de Deus daquela forma, porque naquela noite, naquela manhã, o Espírito de Deus assumiu a vida daquele coração. O nosso coração é de quem nessa noite? A quem nós estamos de fato servindo? O que tem nos dado prazer, o que tem nos dado gozo, o que tem causado em nós felicidade? Temos oferecido amor. A maior obra de Deus, e eu venho ministrar isso na tua vida. Se você não compreende isso, você ainda não tem o Espírito Santo na tua vida. E para eu refazer a minha vida, eu precisei entender João 3,16. É o amor de Deus em amor. Você caminha 1 milha, 2 milhas em amor. Você dá tapa, você dá o rosto esquerdo, o rosto direito, em amor. Pedro, tu me amas. Pedro, tu me amas. Você só pode estar nessa noite aqui porque o Espírito de Deus está derramado no teu coração e convenceu você do pecado, do juízo, da justiça. Levanta a tua mão aí. O teu coração é um coração bendito, é um coração de Deus. Eu estou em paz porque eu conheço essa palavra e acredito nessa palavra.
Hebreus capítulo 7, capítulo 3, versos 7 e 8. Portanto, como diz o Espírito Santo, se ouvirdes a sua voz, não endureçai os vossos corações, como na provocação, no dia da tentação do deserto. Israel se perdeu, porque era para adorar o Senhor, começou a adorar as adversidades, começou a dar moral para as adversidades que vieram ao encontro do povo na caminhada para Canaã. O ser humano, por sua vez, em sua maioria, não sabe o discernimento dessa verdade. Jesus disse, 8,32, e conhecereis a verdade vos libertará. Meus irmãos, sabe o que é mentira do diabo? Prostituição, adultério. Você não tem coragem de matar, mas os homicidas estão na lista daqueles que não vão entrar no reino de Deus. Tem gente que tem prazer em matar. Hein, amigo? Matou o primeiro. Difícil foi matar o primeiro. Como uma pessoa chega a esse estado? Não, pastor, é psicopata, é não sei o que, pode ser tudo, mas é demônio. Um coração que ama a Deus não faz mal ao outro. É pronto para perdoar, é pronto para amar, é pronto para caminhar junto. A Bíblia diz que o verdadeiro amor lança fora todo medo, todo temor. E nós temos esse verdadeiro amor dentro da gente. Olha, você sabe a taxa de acidente de carro por embriaguez? É enorme. Agora a gente está nesse volta do feriadão, vai morrer um monte de gente. Eu só bebi um pouquinho. O que é um pouquinho na subjetividade, gente? O pouquinho meu pode ser muito teu. O pouquinho meu, pastor, 10 caixas. Que eu bebo 40. Aonde cabe eu estou bebendo. Ih, você é muito fraco. Tu nunca ouviu isso? Em roda de amigo? Você é muito fraco. Não serve para beber comigo. É um espírito da bebida aí que a gente nem se dá conta. Ah, deixa aí, é fulano, é nosso amigo. Quantos lares são desfeitos por causa das drogas? Quantos lares são desfeitos por causa de mentiras? Diabo, demônio. E esse homem estava lá na sinagoga. Eu insisto que Deus se manifestou para desfazer esse domínio. Romanos capítulo 6, verso 14. A gente pode ler junto. Porque o pecado não terá domínio mais sobre vós. Vocês não estão debaixo da lei, mas debaixo da graça. Vocês têm um espírito de liberdade. Nessa noite nós estamos sobre uma influência do Espírito que nos libertou. O que diz no capítulo 8 de Romanos 1 e 2? Você não precisa nem botar lá, hein? Portanto, nenhuma condenação há para que estão em Cristo Jesus. Não vale mais para você nem para mim. A gente precisa ter essa mentalidade que Jesus teve quando entrou lá. A gente precisa sair daqui com essa palavra de autoridade. Quantos viram o caça-fantasma? Nós precisamos ver o que o mundo não vê. A gente precisa ver o fantasma.
A gente precisa ter essa sensibilidade. Primeira Epístola de João, capítulo 4, verso 4. Ó, filhinhos, sois de Deus e já os tende vencido o maligno, porque maior é o que está em vós do que o que está no mundo. Consola a tua vida. Jesus está em você de fato. O Espírito de Deus está nessa noite na tua vida. Qualquer coisa boa que você estiver por fazer, cuidado. Pode ser que algum espírito ruim já tenha se adiantado para atrapalhar a sua boa intenção. Você sabe que Jesus aqui está cheio do Espírito, né? Porque ele foi pelo Espírito levado ao deserto. Jesus está aqui cheio de autoridade. E aonde Jesus passa, ele está incomodando Satanás. Tragam uma palavra muito dura nessa noite, porque a gente muitas das vezes num culto desse não consegue se concentrar na palavra. Por que a gente desfoca? De repente a gente começa a conversar, começa a olhar para o lado, Examine-se, pois, um homem a si mesmo. Eu só estou só. Talvez a chave está aqui. A igreja está orando, pastor, lembra dessa frase? A igreja está orando, pastor, a igreja está orando. Para mim está tranquilo, irmãos. Cada um na sua caminhada. Quiseram matar Jesus lá em Nazaré, ele vai. Bom, frequentei a sinagoga lá, me colocaram para correr. Agora estou entrando aqui em Cafarnaum. O demônio já estava lá esperando por ele. Oiê! Aqui você não vai fazer as obras do Senhor. Sabe por que muitas coisas não acontecem na minha vida e não acontecem na tua vida? Porque Satanás se adiantou a gente. É um pneu que fura. É uma palavra contrária que vem aos teus ouvidos. Eu preguei aqui sobre Elias, o mensageiro de Jezabel. O mensageiro de Jezabel, você nem sabe se era a palavra de Jezabel. Gente, ponha o pé no chão, porque Satanás não está brincando com a gente. Jesus, eu quero sentar ao teu lado. Você pode beber o fel que eu estou bebendo? Essa responsabilização daquilo que nós somos como templo de Deus, como templo do Espírito, capítulo 3 da primeira carta aos Coríntios, isso precisa ser colocado em prática. Resplandecer. Não precisa fazer curso de teologia para ter discernimento. Não precisa fazer curso de direito para ter discernimento. Não precisa fazer curso de psicologia para ter discernimento. Precisa viver a palavra. É a palavra. É a palavra, gente. Acredita nisso. Abre os seus olhos. Tudo que Satanás quer, você pode fazer as coisas certinhas, casar com 32 anos virgem, esperar de Deus. Você pode já casar com um apartamento, com um carro, e você nunca ter levado mulher para lá. Esperar no Senhor e papapá. Isso não garante que Satanás está ao vosso derredor. Se ele não pega você direto, ele pega alguém que está fixado em você e te arrebenta. Se você não tiver firmado na palavra. Quantos entendem a palavra no nome de Jesus? Você não tem garantia, porque nós somos relacionais. A gente precisa ir na sinagoga, a gente precisa ir no supermercado junto, a gente precisa do outro, essa igreja precisa de pessoas, mas isso não nos impede de ter pessoas endemoniadas assentadas nesse lugar, atrapalhando o crescimento da obra do Espírito de Deus aqui. Ou vocês estão enganados?
Abra os olhos de vocês e vejam. Mas vejam em primeiro lugar a sua alma. Você tem um ponto de vista bom. Muita coisa vai passar despercebido de você, dentro de você, que dirá de fora. Tudo que Satanás quer é destruir o teu casamento com Adão e Eva. E não brinca não, porque ele quer mesmo. E se ele não... E tudo que Satanás quer é acabar. Eu disse para um pai que a gente conhece: você depositou teu casamento tudo nessa menina. Agora eu vou te dizer uma coisa: o dia que Satanás der uma pernada em você, pode ser a partir dela. Cuidado! Meu irmão, fica tranquilo, eu estou pregando o mundo espiritual. Eu não sei se você acredita, mas Jesus acreditava. Se Jesus acreditava, eu acredito também. Quando eu era moço, eu fui levado junto com a juventude para orar com uma menina bonita. Ela estudava naquele colégio Auxiliadora. Lembra do Auxiliadora ali em São Gonçalo das Fleiras? O pai tinha uma condição financeira muito boa. Uma menina bonita, gente. E quando nós chegamos lá, a juventude foi orar. Graças a Deus que eu fui de uma juventude que orava. E eu, com o meu violão, a gente começa a cantar. Eles moravam ali em São Miguel. A garota começou a não querer tomar banho, começou a não querer ir para o colégio. Uma desgraça total se instalou ali naquela vida daquela família, perturbou todo mundo. O pai não conseguia tirar do quarto, a mãe não conseguia tirar do quarto. Espírito de sujeira. Lembra dos góticos? Lembra uma novela desgraçada que tinha uma loira que não tomava banho? Uma magrela, era uma gótica. É da minha época. Aquilo, a Globo jogou aquilo nos lares da família. É a onda. Os góticos, os porquinhos. O Henrique Lage, na minha época de jovem, estava cheio de góticos. Você vê aquele bando de adolescente, tudo de preto, fedendo. Oramos, irmãos, por aquela menina, e Jesus levantou e tirou aquela mulher daquele quarto. Deixa eu falar uma outra coisa da experiência. A gente estava num culto jovens aqui, ó, na rua 30. Desceu para pegar o 12 para baixo. Não veio, a gente pegou o 13 para cima. Eu e Gilmar. Gilmar é pastor. O 13 vai para lá no conjunto, fica lá. Depois vai, quando chega lá naquela parada onde é a UPA, eram umas 11 horas. Um casal, uma mulher baixinha, endemoniada, o cara grandão tentando segurar ela. Não tinha aquele viaduto ali, era um retorno grande. Não tinha UPA, era uma garagem do DR, do DRH. E o cara falou: violência doméstica, o motorista, vamos descer para ajudar. Quando o motorista olhou e que viu um homem desesperado tentando salvar a mulher ali, porque ele falou: meninos, o negócio é com vocês. A gente estava com a Bíblia na mão. Ô Gilmar sempre foi metido. Ele: Daniel, vamos embora. Eu falei: meu Deus do céu. Eu vim conversando um monte de besteira no ônibus com o Gilmar. Desce a gente. O motorista: olha, fiquem aí, esse negócio aí é com vocês. A gente começa a orar. A cara da mulher já estava toda suja de sangue. O cara estava desesperado. Eu estou aqui desde 2 horas da tarde, não consigo arrancar ela daqui. Porque, meu irmão, uma mulher loira, pequenininha: eu vou matar ela, eu vou matar ela. Você não vê mais essa possessão hoje em dia, tá?
mas isso não significa que ela não esteja presente. Ele agora arrumou outro meio de se mascarar no meio dos outros. Pela misericórdia do Senhor, para a graça de Deus. Naquela noite a gente saiu dali e ele disse: eu pego vocês lá na frente. Daniel, te pego em 2019, no teu melhor, e eu vou apunhalar você. Ele tentou em 2010, 2011, 2019, ele consegue. Você não entende isso não, né? Eu entendo. Satanás vem para matar, roubar e destruir, mas o Senhor, quem tem ouvido, ouça o que o Espírito Santo diz à igreja. O espírito imundo estava onde mesmo? Na sinagoga, assentado como um judeu fervoroso. Só quero que você saia daqui entendendo uma coisa: nem tudo que a gente está vivendo de ruim ou bom é obra do acaso. Tem um mundo espiritual gerando. Quero dizer um negócio: esses bancos vazios aí é mundo espiritual. Você pode até não acreditar, mas os meus olhos já foram abertos. Meus irmãos, a gente não precisa, olha só que interessante, para Adão e Eva compreender o mundo espiritual, ele teve que comer da árvore do fruto e do conhecimento. Você não precisa. Você se alimenta da palavra de vida. O dia que vocês comerem, os olhos de vocês foram abertos. Sabe para onde que os nossos olhos são abertos? Para as desgraças do mundo. A gente só vê pecado, pecado, pecado. Queremos pecado, queremos pecar. Queremos pecar, queremos pecar, queremos gozo, queremos. Não parem. Lutem. Deus sabe do seu potencial. Caiu lá atrás, continue caminhando, fazendo as obras do Senhor. Lá, o confronto vai ter que ser de uma outra forma. Aqui é frontal. Pá! Em alguns momentos você vai ter que se levantar e vai dizer: sai agora, eu te repreendo em nome de Jesus. Eu sei que você tem muito poder, e tenho mesmo. Eu te repreendo em nome de Jesus. E a gente precisa fazer isso dentro, não fora. Os nossos maiores dilemas não estão fora da nossa casa, estão dentro do nosso coração. Se Satanás tomar a tua mente, ele te mata. A gente está no mês de setembro do suicídio. Eu vim para te dar a vida, e vida com abundância. Eu poderia contar mais história aqui. O texto diz uma coisa: o espírito é imundo. Versículo 34, dizendo: aqui temos nós contigo. Era uma legião, o cara não estava puro. Jesus Nazareno, vieste destruir-nos. Bem sei que és o Santo de Deus. E Jesus o repreendeu, dizendo: cala-te e sai dele. E o demônio, lançando-o por terra no meio do povo, saiu dele, sem lhe fazer mal. Não sei se você lembra, no início, Jesus sai para não ser apedrejado. Aqui, quem vai sair é o próprio demônio. E se eu te disser que é o mesmo que estava lá, capítulo 6 de Efésios, todos nós sabemos, né? Versículo 10: nos demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firme contra as astutas ciladas do diabo, porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste mundo, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Portanto, tomai a armadura de Deus, para que possais
resistir no dia mau, havendo feito tudo, ficai firme. Tudo, tenta aí, não ceda. Queria dizer que é bom caminhar com vocês, tá, gente? Não ceda. Não fique pelo caminho. Celão, Deus te abençoe. Diácono Adalmir, Deus te abençoe. A Bíblia diz que quem for fiel no pouco, será fiel no muito. Palavra, conversando com meu amigo hoje, anteontem. Se a gente não sabe administrar a realidade dos nossos sonhos, quantos têm sonhos? Eu tenho vários. Eu disse para ele, você precisa administrar os teus sonhos. Como é que a gente administra os nossos sonhos? Gabriel, eu sou louco para ter aquela mesa que o cara falou, digital, que custa 12 mil aqui. Pastor, não era para ter falado. Eu administro os meus sonhos. Sabe por quê? Porque um dia eu vou administrar os meus sonhos quando virarem realidades. Eu já administro na fala. Eu me comprometo com aquilo que eu sonho. Pode contar comigo. Daniel, pode contar com você mesmo. Sonhe. Isso aqui é sonho, irmãos. Eu estou pronto para administrar o vazio desse banco. Fique em paz, eu estou em paz. O dono do lugar ainda continua sendo o Senhor. Deus vai dar uma virada. Eu creio. Isaías 43 diz assim. Vamos orar. Vou orar para Deus te dar discernimento espiritual. Vou orar para Deus não deixar Satanás enfiar uma seta venenosa na tua alma, para Satanás não roubar aquilo que Deus começou na sua vida. É capítulo 1:6, né, de Filipenses. O que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Pai, eu venho aqui orar com os meus irmãos nessa noite. Em primeiro lugar, eu estou muito preocupado com aquilo que eu sou diante de Ti. Deus, mesmo soldado ferido, soldado caído, eu não quero deixar o espírito de derrota tomar conta de um coração vencedor. O Senhor vai dar a vitória. Eu ainda estou na guerra. Eu ainda creio no agir e na bondade do Senhor. Eu cantarei e contarei das tuas maravilhas, como diz o Salmo 26. Amo estar na tua casa, o lugar que resplandece a tua glória. Deus, eu venho aqui pedir que o Senhor abra os olhos dos meus irmãos para que eles tenham discernimento sobre aquilo que vem de Deus na sinagoga e aquilo que não vem de Deus na sinagoga, sobre aquilo que tem dado prazer, Senhor, a quem empresta o seu corpo para receber o maligno, para nos afligir. Há poder no sangue de Jesus. O Senhor veio para desfazer, desfaça. Aonde cabe perdão, dá ajuda. Aonde cabe amor, ajuda essa pessoa a perdoar. Que os nossos olhos possam ver aquilo que a nossa alma visiona dentro da gente. Que a gente tenha o espírito de paz, o espírito de amor, de bondade, de mansidão. Que Gálatas capítulo 5 seja uma realidade no nosso coração para com os nossos irmãos na sinagoga. E quando a gente encontrar esse tipo de dificuldade, que a fama de Deus em nós se levante com a espada do Espírito e disfarça, Senhor, essa fortaleza do diabo na nossa frente.
Senhor, eu oro a Ti pelo esvaziamento da Tua casa. Senhor, eu não vejo isso com os bons olhos, eu estou incomodado com isso, e eu quero ser parte do crescimento de Deus nesse lugar. Conta comigo. E eu sei que cada um dos irmãos que aqui está tem orado assim. 6,33 de Mateus: buscai o Senhor, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Eu acredito nos sonhos como realidade, mas na realidade dos meus sonhos são muitos. Senhor, realiza. Eu repreendo tudo aquilo que vem ao contrário daquilo que o Senhor já começou a colocar no nosso entendimento, na nossa mente, no nosso coração. Eu me entrego para Ti, entrego essa igreja no nome de Jesus. Amém. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a doce consolação do Espírito do Senhor esteja na tua vida, não só hoje, mas para todo sempre. Que a igreja do Senhor diga amém.